Também? Acho que se fala melhor. Muito boa tarde. Bom, não podemos prescindir dos agradecimentos, a começar pelo Rui, de ceder este espaço, que já foi devidamente caracterizado por Pacheco Pereira. Tenho que agradecer em esperanto. Não dá. Agradecer em particular, é um agradecimento sincero, em particular aqui ao Daniel Bastos, porque este livro, esta ideia já foi apresentada, antes de ser apresentada ao Daniel Bastos, foi apresentada a outras pessoas, a editoras. E até depois de nós termos interrompido por causa da pandemia, chegámos a um acordo. Não se fala mais no livro, vamos esperar que isto acabe. Foram praticamente 3 anos. E até durante esse período isto todo, já posso procurar outros caminhos. E ficámos assim. E eu nem sequer vou dizer o nome das editoras, mas 2 editoras das mais importantes do país não se interessaram por conhecem as fotografias. Há uma delas fotografias eram conhecidas e já bastante bem conhecidas. Saramago também. O Saramago foi recusado também. Este livro surge, ao Pacheco Pereira não vale a pena, acabaram de o ouvir e é sempre um enorme prazer ouvi-lo, e eu estou a ouvi-lo e estou a pensar tantas coisas que eu teria algo a dizer, talvez até às vezes um pouco diferente, mas agradecer estar aqui presente e ter escrito este pequeno prefácio, pequeno mas bom, porque toca num ponto que eu normalmente não dou muita importância. Esta gente foi lá para fora para depois arranjarem taxas cá em Portugal, francamente. A gente realmente é estúpida porque não percebe nada de nada. Nós fomos embora em 1970, ainda por cima, e decidimos, tudo foi decidido logo em 1968. Está aqui o Albino Nascimento Costa, natural aqui do Porto, que desertou comigo, foi para a Bélgica, e nós não fomos 6 que fomos para a Suécia. Nós fomos 7 para a Suécia e 3 para a Bélgica. São 10 oficiais do exército português, oficiais, que desertam. Eu tenho tocado muito neste ponto porque ele é importante. Uma vez houve um grande debate na Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, estava-se a falar da guerra colonial, e eu às tantas critiquei o esquecimento que a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico tinha boas publicações, tinha um jornal Binómio, que fez um bom trabalho, e a Associação de Estudantes nunca fez referência à nossa deserção. À deserção de 10 alunos do técnico, não é? Porque nós éramos oficiais da Academia Militar e alunos do técnico. Claro que nós compreendemos porque é que a Associação não faz referência, porque tem medo, não é? Tem medo que fechem a secção de folhas, que fechem o deixe de publicar o jornal, e era assim que funcionava. Portanto, eu conhecia os diretores, os próprios diretores. Para mim falar sobre este livro, ou sobre outro livro que está relacionado com este e que já foi apresentado aqui há 2 anos, creio eu, ao menos, que é a Crónica de uma Deserção. Acho que é um livro que devia vir na mesma embalagem. A Crónica de uma Deserção, não sei se Pacheco Pereira tem esse livro, já o leu. Porque muitas destas fotografias são publicadas no livro Crónica de uma Deserção, mas para mim é uma grande decepção ver ali as fotografias. Ficam pequenas, algo desfocadas. O meu sonho, entre aspas, sempre foi ter as fotografias, porque eu não sou fotógrafo nenhum. Este é o meu melhor trabalho. Haverá mais uma centena de fotografias com algum interesse. E já agora digo, eu fiz uma doação, aqui a Sónia Pinto Castro me ajudou nisso, fiz uma doação dos negativos, dos originais, porque eu tenho os negativos destas fotografias. Já viajaram até a Suécia em 1970 e são de 68 à luz dos negativos. Eu fiz uma doação ao Centro Português de Fotografia, e se há aqui pessoas que têm o espólio, este é um espólio em particular que deve ser tratado por instituições que tenham os meios.
E muitas dessas fotografias já se degradaram, não é? Naturalmente. Talvez o Centro Português de Fotografia tenha meios de evitar que essa degradação continue. Portanto, eu fiz essa doação e eu acho que é uma boa ideia. Se têm negativos de fotografias, fazer uma doação ao Centro Português de Fotografia, que é aqui ao lado. Portanto, sobre a história deste livro, como é que chegamos a este livro, foi assim, como o Daniel Bastos disse. Já tinha feito algumas tentativas e estou extremamente satisfeito com o livro. Como vos digo, por trás deste livro e por trás do outro livro que se chama Crónica de uma Deserção que trata o país, está a história de um grupo alargado. Só desertaram 10, são muitos, mas saíram. Está aqui um outro camarada, Joaquim Barreiros, que também saiu da Academia. Éramos essencialmente alunos de Engenharia, porque o curso de Engenharia na Academia Militar tinha 7 anos. 7 anos. A guerra começa quando nós começamos o curso, portanto ninguém pensava que 7 anos depois ainda estavam em guerra, não é? Ninguém pensava nisso. Se bem que nós soubemos logo na Academia Militar o que era a guerra. Ao contrário de muitos estudantes que pensavam que sabiam o que era a guerra, nós, quando chegamos ao técnico, somos nós que dizemos aos alunos do técnico, aos alunos civis, o que é a guerra, o que são os crimes, o que são as barbaridades que se cometem à frente. Somos nós, alunos da Academia Militar, que éramos sempre olhados de esguelha. Nós éramos os militares, os civis eram os civis. Esta, digamos, ideia de que os militares não podiam ser, digamos, resistentes, lutadores pela liberdade, pela democracia e estar contra a guerra colonial, era uma ideia que existia no seio do movimento associativo e que ainda hoje persiste. Eu, por acaso, eu falo sempre assim, depois lembro-me de coisas. Quando em 2014 houve um grupo de gente da OCMLP, Grito do Povo de Paris, que teve a ideia de se juntar a Malta. Nós éramos na Suécia, até éramos dos mais ativos. Da Holanda, Suécia, Tim Flores, Alta Costa, etc. Fernando Cardoso foi um dos que deu o pontapé de saída. E então em 2014 começamos a trocar e-mails. O que é que nós vamos fazer? Qualquer coisa. Um livro. A ideia era publicar um livro. E foi um acontecimento importante. Porque nós, durante um ano, andámos a partir pedra, não é? E ao fim do ano surgiu uma associação. A Associação de Exilados Políticos Portugueses, que é importante. Já sofreu muitas turpolias. Eu fui presidente da Assembleia Geral e quando surgiu a ideia de um livro que se chamou Exílios, foram publicados três volumes, mas o mais importante é o primeiro, tem um impacto. Lembra-se de ter estado nas Caldas da Rainha e foi a apresentação desse livro. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que é preciso ter lata, desertar e estar a fotografar-se ao mesmo tempo. Lembro-me de ter dito isso nesse dia. Posso só dizer uma coisa? Isto mostra a diferença em quem tinha uma formação militar e os civis clandestinos ou da atividade, que nunca lhes passaria pela cabeça fotografar-se a sair do país. Isso, de facto, é uma diferença. É uma diferença grande. Eu fui também muito censurado porque eu escrevia cartas a toda a gente. Está no meu livro, A Crónica de uma Deserção, cartas postais às centenas, cada um de nós escrevemos a toda a gente. E depois éramos censurados. Então vocês escrevem nas nossas direções e mas não sei o quê. Isso compromete-nos. Há um episódio que é relatado pela minha mulher na Conceição, na Crónica de uma Deserção, quando ela veio em 1971 a Paris e foi à Copacabana, que não foi muito bem recebida. Então, vocês andam para aí a mandar vir, vocês julgam que isto então escrevem cartas a toda a gente, como é que é? Mas é essa a diferença, havia essa diferença. E então quando nós em 2015 criamos a associação e avançámos para a publicação de um livro de testemunhos, chama-se mesmo Exílios, Testemunhos de desertores, de exilados e desertores portugueses na Europa. E então quando eu propus, cada um propôs
escreveu, fez um esqueleto do que é que ia escrever, e quando eu propus escrever sobre esta deserção, o homem responsável pela edição, que era esse tal Fernando Cardoso, desconhecia. Repare, em 2014, 15, isto já é 2015, edita-se um livro sobre exílios e desertores portugueses, e aqueles estudantes, que eram a maior parte deles, desconheciam a nossa deserção. Toda esta deserção tem uma grande história. Eu estava em Paris em 1981 e conhecia muito bem José Carlos Vasconcelos, dos tempos em que eu estive na televisão, e ele era nessa altura diretor do jornal. Eu mandei-lhe fotografias, principalmente das da deserção, e documentos, o telegrama do Amílcar Cabral, a publicação no Actualité do PGC, etc. Documentos importantes, no fim de contas, que eu tenho, porque ele tinha feito uma série de publicações no jornal, que era semanário, sobre a guerra colonial. Eu achei que aquilo que era interessante, e escrevi uma carta de guarda-cópia, diga-se de passagem, de Paris, onde eu estava a estudar, e José Carlos Vasconcelos fez uma caixa, que é importante, no fim de contas, fez uma caixa com 2 ou 3 parágrafos da minha carta, mas com o título que dizia "Fui desertor". E é muito importante esta marca, "Fui desertor". E já não é a primeira vez que a afirmação "fui desertor" é hoje ainda uma afirmação. É hoje em dia uma afirmação. Ou seja, as pessoas, muitos desertores, e eu sei tantas histórias de desertores, histórias que correram mal. As pessoas pensam que correram bem. Desde o caso de Manuel Vaz, que se suicidou, agora conheci um Manuel Veríssimo Viseu, que foi para a Guiné, incentivado pelo Partido Comunista, de quem ele seria militante. Chegou lá, viu que não podia fazer nada contra a guerra, a não ser com o risco da própria vida pelos camaradas, não é? E desertou, uma deserção muito difícil, vive na Suécia, quer voltar, não tem pensão de jeito, etc. Portanto, as histórias que correm mal, para sublinhar o que escreveu sobre essas pessoas que pensam erradamente que as pessoas iriam a pensar no seu futuro, é um bocado ridículo. Portanto, este livro, e como é que surgem estas fotografias, falando agora um pouco das fotografias. Eu, em 1968, fui finalista do 61, o curso de Academia Técnico eram 7 anos, em 68 eu fui finalista. Sempre fui muito cábula, mas lá ia conseguindo passar com umas cadeiras em atraso. Fui finalista, embora não tenha acabado o curso nesse ano. E a nossa viagem durou 25 dias pela Europa. Portanto, desde Estocolmo, Londres, Paris, Copenhaga. Estou a ver um grupo de estudantes com 23, 24 anos de idade que vai ver aquilo durante 25 dias. Quando vai, claro que o terreno estava pronto para a semente, mas eu, quando cheguei, decidi que meter um requerimento. Alguém descobriu que seria possível sair da Academia Militar, romper com a carreira militar, pagando uma indemnização. Só que muitas pessoas pensavam que essa indemnização seria brutal, seria muito elevada. Ela não era pequena. Olhando para hoje, quer dizer, em 69, que eu meti o requerimento em 68, mas fomos muito bem tratados pela instituição militar, como podem imaginar, porque para não me perder, eu paguei 35 contos e 500, quase 35 contos e 500 em 1969, em abril de 1969. Portanto, eu já em 68 decido sair da Academia Militar. Está ali o Albino, está ali o Joaquim Barreiros. Nós decidimos sair da Academia Militar. O Exército faz a sua chantagem connosco, a sua, digamos, ou seja, nós não nos ficamos. Nós dissemos, nós não queremos a vida militar, existe aqui um decreto, metemos, porque fomos chamados aos comandantes, retirem o requerimento, não sei o quê, isso na tropa, fazer requerimentos, como se sabe, com o 25 de abril, isso
levanta logo uma série de problemas, não é? Mas é que nós metemos os requerimentos no fim de 68, não foi todos no mesmo dia, e os requerimentos só foram referidos 6 meses, mais de 6 meses depois. Portanto, como éramos alunos da academia, não nos podíamos matricular no técnico. Portanto, eu fiquei sem nada para fazer. Em termos de carreira, de estudante, que eu era, não é? Era alferes aluno e era estudante. Mas tinha um ordenado de alferes que era bem bom. E então gostava de fotografia e parava por ali pela Associação de Estudantes. As fotografias, por exemplo, as primeiras fotografias deste livro são da viagem de fim de curso que eu falei agora. São fotografias em que se vêem os principais dirigentes. Eu gosto muito dessas fotografias porque essas fotografias mostram que eu ia para a frente. E um fotógrafo tem que ir para a frente e disparar. Porque não pode estar à espera que as coisas venham ter com ele, não é? E estas fotografias do maio de 68, algumas delas que eu gosto muito, são as minhas primeiras fotografias, porque eu não tinha máquina fotográfica, porque eu estive nas inundações, eu estive em Quintas, a pior aldeia mais massacrada pelas inundações. Fui lá 2 dias, mas não fiz fotografias, não tinha máquina fotográfica. Eu comprei a máquina fotográfica em Copenhaga durante a viagem de fim de curso em abril de 68. Portanto, fiz essas primeiras fotografias. Depois fiz ainda os exames, já não me pude matricular no técnico, fiquei sem nada a fazer. Lembro-me que, por exemplo, matriculei no Instituto de Italiano em Lisboa. Matriculei-me no Instituto, o que é que eu vou fazer? Eu gosto de italiano, eu gosto de aprender línguas, foi aí que conheci a minha mulher, diga-se passagem, em 1968. E então, mas fazia uma parte da minha vida, que eu não tinha nada para fazer, na Associação de Estudantes do Técnico. E foi um dia em conversa com um dos dirigentes, foi dirigente do técnico durante pouco tempo, ainda é vivo, é o Fernando Sacramento, o famoso Sacra, que me convenceu, vai que tu tens jeito para isso, vai ali um bar de lata, não sei onde, que eu desconhecia, que eu não vi, aquele bar de lata podia-se passar por lá, viver-se em Lisboa e não se entrava lá. Chamava-se então o bar A Quinta do Narigão, eu só soube depois. E eu fiz 2 rolos, 2 rolos era o tempo em que cada fotografia é uma fotografia, a gente dispara, agora já só tenho 20, ou já só tenho 10. E fiz as fotografias, algumas delas eu gosto muito também, algumas delas perderam alguma qualidade, mas pronto, estão aí. Eu acho que mesmo este meu livro não há o interesse artístico, não quer dizer, o interesse das fotografias é o interesse documental, e que eu também sou capaz de fazer fotografias bonitas, não é? Mas não era a intenção aqui. Tem piada que uma dessas fotografias da Quinta do Narigão só mandei 2 vezes fotografias para o concurso. E um foi na Associação de Estudantes de Faculdade de Medicina e ganhei o 2º prémio. Há uma fotografia que eu ganhei o 2º prémio. E portanto, essas fotografias são feitas nestas condições. Portanto, eu ando por ali, pelo técnico, não tenho nada a fazer. Há um dirigente que diz: vai lá, nós precisamos aqui para... E algumas delas são publicadas no binómio número 35, como eu faço referência no livro. São publicadas no binómio 35, num artigo que é a emancipação da mulher. Porque há mulheres com crianças nuas, portanto, nesses tempos escrevia-se assim as ligações, a emancipação da mulher, e aparecem fotografias do bar de lata. As outras fotografias que são significativas, todas elas são, mas todas elas têm uma história particular. Aparecem depois em 1969, em abril de 69, 12 de abril de 69, embarca para a Guiné, para Moçambique, um irmão meu, falecido agora há 2 anos, mais novo do que eu, 3 anos. Eu ainda cá estou, ele não está porque ele fez a guerra. Posso dizer que não vou entrar por nós, é óbvio aqui, mas ele fez a guerra e já lá está. E eu fui ao embarque dele, na Rocha Condóvidos, e também fiz algumas fotografias que eu acho que são interessantes. Mas era assim, ia lá,
fiz um rolo. Às vezes não se fazia mais fotografias porque não se tinha mais rolo nenhum. Agora não é como o telemóvel, que a gente faz milhares e depois só aproveita 30 ou 40. As outras fotografias, essas fotografias são boas, eu gosto delas. Há aí uma de uma mãe que eu gosto muito desta fotografia também. Normalmente não há grandes planos nas minhas fotografias, se repararem, não há grandes planos. E este é quase único. Porque primeiro, por exemplo, no movimento estudantil, passando já ao movimento estudantil, que é de 20 de novembro de 1968, e 68, não é 69, é 68, que há o que se chama uma abertura alternativa do ano. O regime fazia na reitoria uma abertura solene na sociedade, aquelas coisas todas da universidade, aquelas histórias todas, com muitos discursos, muitas coisas e bonitas, e os estudantes nesse ano resolveram fazer uma coisa, a abertura. Eles fizeram a abertura. Não é que foi um dia inteiro bastante animado. Manifestação em frente à reitoria, depois uma manifestação em frente à Cantina Velha, e depois lá dentro um plenário, de que essas fotografias eu perdi o rolo, perdi os negativos, porque na semana a seguir o técnico foi invadido pela polícia e esteve fechado, é no dia 5 de dezembro, o técnico esteve fechado e eu tinha fotografias na secção fotográfica. Havia uma secção fotográfica no técnico. Eu aprendi a fazer as fotografias, só não revelava, mas fazia as cópias. E houve um rolo ou dois que ficaram lá. Desse eu guardei, porque já tinha feito umas cópias. Ainda há dias esteve com o Pedro Ferraz de Abreu, que aparece nessas fotografias. Ele está aí nessas fotografias. Conheci o outro dia, que ele esteve na apresentação do livro na Associação 25 de Abril. E nunca nos tínhamos encontrado, mas eu sabia quem ele era e até sabia o nome dele. Portanto, aí faço também, são os 2 rolos. E numa semana logo a seguir, no dia 28, eu vou a Coimbra à boleia, nunca andava à boleia, mas um grupo de 3 ou 4 é que vamos à boleia até Coimbra, que vai lá haver uma reunião importante. Era a reunião dos 8 pontos, não sei se isso está aí na literatura, os 8 pontos. Vem gente do Porto, vem gente de Lisboa, gente de Coimbra. E eu fui lá e estão aí cerca de uma dezena de fotografias dessa reunião. E o que é que há mais de fotografias neste livro? A fotografia da capa, a capa é uma fotografia numa manifestação após o assassinato de Amílcar Cabral. Portanto, a legenda, eu acho que quem escolheu a capa foi, eu dei o meu acordo, claro, mas fomos falando, mas foi o Daniel que achou que esta capa que daria um lugar ao exílio e à imigração. E eu acho que sim. Está escrito em sueco, mas digamos, até nem é muito fácil traduzir, mas percebe-se bem Portugal. Percebe-se bem que é Portugal. E são a maior parte das pessoas que estão aqui são portugueses. Eu conheço, ou já faleceram, viva a luta revolucionária em Portugal, é o que isto quer dizer. Falta ali um I, que está com uma cor diferente. Deve estar a vermelho, havia um I em sueco. E eu aí fiz também um rolo, não fui na manifestação, estava um dia enovoado, as fotografias não eram grande coisa, não ficaram grande coisa, mas pronto, são um registro. E depois há as fotografias que o Pacheco Pereira já apontou como sendo importantes e de que eu gosto muito também, porque aí foi mesmo. Eu vou levar a minha máquina fotográfica, vocês não se importam? Claro, a malta não se importava. E realmente a nossa deserção, como o Pacheco Pereira estava a salientar há pouco, é uma... Nós corremos riscos, mas nós não estávamos muito conscientes dos riscos, de alguns riscos. Por exemplo, um risco que havia era a travessia de Espanha. Nem era nas fronteiras. Uma caminhoneta podia ser parada em Espanha pela Guarda Civil. Podia ser parada. Nós tínhamos os passaportes, os documentos, etc. Nós nesse dia, daí
daí o número 6, que o Rui Vasco falou. Nós desse dia éramos 6 oficiais. Por acaso nem todos eram da Academia Militar, porque nós levamos connosco um aspirante miliciano que em Évora, que era onde nós estávamos, em Évora estávamos a formar companhia, falava, tenho um primo em Paris, ele vou para a guerra, eu isto, eu aquilo, mas assim. Ora, nós nessa altura já tínhamos a data marcada. A data era 23 de agosto de 1970. Já tínhamos a data marcada. Não queríamos muito que se falasse do assunto, não é? Ali entre os oficiais e outras pessoas, que se falasse muito do assunto disso. É fácil, eu meto-me a caminho. Não era nada fácil porque ele não tinha plano nenhum. Até que eu um dia fui falar com ele, nós, que éramos 5, nós falámos, temos que calar aquele Sarmento que ele anda para aí a falar demais. Também eu falo com ele. Falei com ele e disse, Alberto Campos Sarmento, se tu queres ir embora, eu trato do assunto, ok? Mas não falamos mais do assunto. No dia, na véspera de nós irmos embora, nas vésperas de eu te arranjar um passador, eu ponho-te em contacto com ele. Porque nós nunca lhe dissemos que íamos com ele. Ele não sabia, só soube às 2 da manhã, no dia 23, foi quando nós saímos de Lisboa, às 2 da manhã, saímos de Lisboa num Mini, que eu fotografo logo a meio de uma paragem. Vocês se reparam, é uma fotografia, em que há a fotografia, por acaso estava a fotografia gira, há um nevoeiro ainda, e nós parámos para estender as pernas ali, já perto de Braga, talvez, porque o nosso primeiro encontro era em Braga. E a deserção foi daí nós termos estado sempre muito descontraídos em relação a essa primeira fotografia. Nós estávamos muito descontraídos porque nós sempre nos convencemos que ia correr tudo bem. Éramos um bocado irresponsáveis, mas é aquela responsabilidade que é preciso ter para a gente se meter nestas coisas. Porque se nós estamos sempre a pensar nos prós e nos contras, nunca mais fazer. Isso é válido, aliás, em todas as coisas na vida. Agora é assim, acabou-se. Não podemos estar a pensar, isso corre mal isto, isso corre mal aquilo. Podia até ter corrido mal, como eu relato no meu livro Crónicas de Deserção, não sei se eu ainda tenho alguns exemplares. Nós passámos bem a fronteira, não nos cansámos muito. Diz que nos cansámos muito, é que nós tínhamos 23, 24 anos. E éramos militares há muito tempo. Fazíamos aquilo tudo, fizemos com uma mão às costas, mas com uma perna às... Sim, o caminho não era fácil, mas eu já o fiz com 79 anos. Não todo, mas parte dele. E aí foi difícil. Fiz com a Ana Luísa Rodrigues, que conhece, da RTP, uma reportagem que se chama Fui Desertor, que foi publicada na televisão e que eu tenho o registro, e nós já não conhecíamos o caminho. Portanto, foi mais difícil agora, não só porque tínhamos mais 50 anos, quase, do que naquela altura. E nós apanhámos um susto, foi pequeno, mas podia ter corrido muito mal, que foi na fronteira, em França, em Iru, não é? Porque o passador tinha-nos dito, é muito fácil, vocês levam um bilhete de identidade, chegam lá, mostram o bilhete de identidade e eles dão-vos um papelinho e entram em França sem problema. Não era bem assim. Não era bem assim porquê? Porque nós tínhamos aspectos estudantes, lá está. Não era só os PIDs, era também as guardas civis. Olhavam para nós, estes tipos não são imigrantes, não é? Estes tipos não têm ar nenhum de imigrantes. E então mandaram para... Eles faziam um pequeno inquérito muito rápido. E antes de nós tinham entrado 2 ou 3 jovens, nós temos 23, 24 anos, e tinham entrado jovens de 17, 18 anos, que era assim, e era uma caminhonete de imigrantes que tinha vindo de Portugal, ali da zona de Caminha, e que nós apanhámos em Ourense. Nós dormimos uma noite em Ourense e metemos nessa caminhonete que já tinha 10 ou 20 imigrantes. E então aqueles imigrantes entraram, saíram, tudo bem, e digo para o José António Martins Silva, Zé, avança tu. E foi uma má escolha porque ele era talvez o mais enrascado. Chegou lá,
saiu, passado poucos minutos, de branco, como a cal da parede, não nos deixam entrar. Não é que nós, naturalmente, aí vimos, isto pode correr mal. Fizemos ali, éramos 5, com o Sarmento éramos 6, e nós dissemos, ou passamos todos ou não passa ninguém. Porque havia 2 ou 3 que tinham passaporte válido, e já não era preciso licença militar para sair. Fronteira portuguesa é preciso licença militar. Mas para depois entrar em França já não era preciso licença militar. Havia 2 ou 3 que tinham um passaporte válido, mas havia outros 2 ou 3 que não tinham. Era o meu caso, eu não tinha passaporte válido. Tinham passaporte da célebre viagem de fim de curso, que era de 68, mas eles só davam o passaporte válido por 1 ano no máximo. Portanto, o meu passaporte tinha validade de 69, nós estávamos em 70. Bom, nós lá falámos, combinámos o que é que faríamos ou não faríamos no caso deles não nos deixarem passar, e fomos lá dentro da caminhonete e perguntámos ao imigrante, mas como é que é, vocês não tiveram problemas nenhums e agora estão a dizer que nós não podemos entrar? Vocês não podem entrar lá a falar francês. Vocês têm que dizer que vão trabalhar e levem já um papelinho com um endereço, que é de um familiar ou de um amigo, que vão trabalhar e falem metade espanhol, francês ou português, mas não se armem assim em turistas, porque assim eles não deixam entrar. Safados. Correu tudo bem. Foi o susto, mas inesperado, porque nós não estávamos à espera de nada daquilo. Ainda fiz algumas fotografias, tenho pena de não ter feito mais. Há 2 ou 3 que o Daniel escolheu, que são os imigrantes, parávamos para refrescar a cara e tudo. Já e nós estamos... A foto do grupo todo foi o passador que fotografou? Foi o passador. O passador é um bom fotógrafo. É um bom fotógrafo, que eu disse. Aliás, há uma fotografia em que nós estamos a subir com as malas às costas, eu também estou nessa fotografia. Não fui eu que carreguei no botão, mas fui eu que disse, olha, aqui, toma lá a máquina. Portanto, para mim é a minha fotografia. Eu é que fui um encenador, não é? Mas ele é que carregou no botão. E essa fotografia, aliás, há uma fotografia em que está o próprio passador. O passador, a nossa história da deserção merece um livro, talvez melhor do que aquele que eu escrevi, porque eu não escrevo só sobre a deserção, escrevo como é que eu chego a esta ideia de desertar, não é? Portanto, falo um bocado da minha aldeia, falo da Academia Militar, falo do técnico e depois paro no 25 de Abril. O meu livro não vai além do 25 de Abril, a não ser um pequeno epílogo. Portanto, perdi-me, o que acontece com frequência. O passador. O passador. Porque é que a nossa deserção foi, digamos, hoje, quando se olha para todas estas dificuldades e esta aventura, acabou por correr tudo bem. Porque o passador era afilhado de um homem que era o pai era o dono da pensão Baltazar, que ainda hoje existe agora com o nome do Hotel Baltazar, mas já não pertence à família. No Jerez, mesmo no centro do Jerez. Hotel Baltazar. E este passador, ele vivia em Lóvios. E era amigo do pai do António Baltazar. E foi ele que tratou de tudo. E ele encontrava-se com ele na fronteira. Não usavam o telefone. Nós fizemos uma preparação que começa em janeiro de 1970 e termina no fim de agosto de 70. Não foram 2 dias. Nós fizemos uma preparação, contactámos muita gente que nos aconselhou a não desertar, a ir para a guerra. Não vale a pena estar a insistir no assunto, mas temos 2 reuniões em casa do Ari dos Santos. Foi muito animado até ao dia da deserção. E depois também foi um ano após a deserção, também e é aí que eu faço as fotografias, o último conjunto de fotografias, que eu faço as fotografias em Lund. Lund é uma cidade universitária nos tempos em que só havia 3 universidades na Suécia de engenharia, e nós estávamos em Uppsala e eu tive que vir para Lund para tentar acabar o curso de engenharia,
que acabei por não acabar na Suécia. E nós chegamos à Suécia com facilidade, depois de termos estado 15 dias em Paris, onde confirmámos tudo aquilo que já se dizia sobre o que era o exílio em Paris, porque havia pessoas que iam a Paris, pessoas que já tinham feito a troca. Havia um encenador de teatro chamado Mário Sério. Ele era um homem apaixonado pelo teatro, mas era empregado bancário. Já tinha feito troca, já tinha mais de 10 anos do que nós, ia sempre a Paris, estava lá uma semana ou duas. Quando ele vinha na Copacabana, tínhamos ali conversa para mais de 2 semanas. E nós já sabíamos que não era fácil ficar em Paris. E nós já éramos casados, repara, eu casei em 24 de junho de 70, desertei em 23 de agosto de 70. Mas o Constantino Lucas tinha 2 filhas, o António Baltazar tinha uma e a mulher estava grávida, o Martins Silva tinha a mulher grávida, portanto não foi uma... Isto não foi uma coisa de malta nova, vamos embora, vamos à aventura. Não, foi um corte radical com a vida militar, para começar. Tinha que começar por aí. Eu também destaco isso no meu livro. Às tantas eu tinha uma aversão completa à vida militar, a tudo o que era militar, a tudo o que era fardas. E ainda hoje, os meus amigos militares são... Os meus amigos desse tempo são militares e são realmente meus amigos, mas não era individual, era ao coletivo, aqueles majores, aqueles tenentes coronéis, aqueles coronéis, eu já não podia com aquela gente por lá, não era só a guerra colonial, era tudo aquilo. De maneira que foi por fases, quando nós, em 69, em 68 decidimos meter requerimento para sair da Academia Militar e passar para milicianos, não estamos a pensar que vamos desertar, não é? Não estamos. Só em 70 é que nós nos reunimos nas Caldas da Rainha, primeiro em uns 15, dos quais desertaram 9, e há um, quando soube que nós estávamos na Suécia, foi lá até connosco. Portanto, há toda uma série de episódios à volta desta deserção. Acho que não vos vou cansar mais. Eu acho que vale sempre a pena escutar as perguntas que as pessoas têm, comentários que têm a fazer sobre isto. Porque, quer dizer, se eu não paro, como diz o Pacheco Pereira, se nós não paramos, continuamos a falar, porque há sempre coisas umas atrás da outra. Muito obrigado pela vossa presença.